E ainda lá no capítulo 9 de Mateus, lá no versículo de número 14, você começa a prestar atenção a hora que ele se refere à questão, por exemplo, do jejum. Eles jejuam em dia diferente, jejuam de maneira diferente, e isso é uma afronta muito forte para a religião de seus dias. Avançando um pouquinho, Jesus cura um paralítico no sábado. Poxa, Jesus adorava curar gente, adorava arrumar uma treta no sábado, né? Por exemplo, em Mateus capítulo 12, você vê Jesus arrumando uma outra treta, deixando os discípulos colherem espigas para comer, porque estava com fome no sábado. E aí a treta é muito grande, né? Porque os camaradas, de novo, os judeus ali, sobretudo os fariseus, os zelosos pela lei, vão fazer o quê? Por que você deixa eles escolher isso aí, sendo que você sabe que não pode? E Jesus então saca da escritura e fala, vocês não viram Davi? Davi fez isso. E pior que Davi, além de fazer isso, Davi comeu o pão da preposição. O pão que estava reservado ao ofício religioso, ele mentiu e deu de si e para os seus. Foi muito pior. E Jesus saca daquilo dizendo, olha, nessa hora da fome vale a vida e não tanto o código religioso. Vocês viram o que Davi fez? E Davi, a aliança davídica, ela tipifica, ela aponta para aquele que é o mais perfeito Davi, que é o próprio Cristo. Isso é outra conversa, é muito interessante esse assunto que nós estamos falando. O outro ponto aí é que Jesus exerceu perdão a qualquer pessoa que se achegava com o coração contrito, com um coração de arrependimento, com um coração solidário. Você vê isso, por exemplo, quando Jesus aceita ir jantar na casa de um pecador, e aquela mulher vai nas costas de Jesus, se ajoelha e com seus cabelos enxuga e beija os pés de Jesus e lava os pés de Jesus, e Jesus fala que pelo muito amor ela é perdoada. Ali você percebe claramente a diferença do comportamento de Jesus com relação ao público onde ele estava, que era a casa. Só aquele texto já daria uma lição maravilhosa para nós, né? Mas vamos seguir mais um pouquinho. Depois ele manda amar os seus inimigos no capítulo 5. Vai uma dica para você. Capítulo 5, 6, 7 de Mateus, ali talvez esteja a Torá de Jesus, né? Os grandes mandamentos morais e religiosos de Jesus estão arrolados, abarcanhados naqueles 3 capítulos. Então é ali que você tem uma compreensão máxima do discurso de Jesus e como que isso respingou depois nos evangelhos, como isso respingou na vida dos discípulos e nos textos que vão sair depois, tá? As cartas, o livro de Atos, o início da igreja, e as cartas sucessivamente. Muito importante você entender isso. Agora, mandar amar os inimigos é um pouquinho demais, né? Mas foi isso que Jesus disse, né? Te manda andar meia milha, anda outra. Se te bater uma face, entrega a outra. Que graça tem, que vantagem tem amar o seu amigo. Você tem que amar o seu inimigo. Percebe que a visão de Jesus é o contrário de tudo? É completamente o contrário de tudo, né? Avançando mais um pouquinho, Jesus adorava ser chamado amigo de pecadores, né? Amigo de pecadores e beberrão, né? Que anda com publicanos e pecadores. Está aí uma versão interessantíssima de Jesus, porque é nesse meio dos pecadores, dos beberrões, dos amigos de gente que ninguém quer aceitar, de gente que a religião jamais aceitaria, de gente aos quais a igreja não abraça, gente aos quais religiosos não quer nem ver, porque se acha que são muito puros e, portanto, eles são impuros. É esse tipo de gente que Jesus andava. É esse tipo de gente que Jesus se deixava ver. Ora com um traidor, ora com um ladrão, ora com uma prostituta, ora com gente que se esconde, ora com um político, né? Não é orar de oração, não, é ora, não é? Então isso é muito importante. 2 lições que nós temos, então, desse monte de coisa, esses 10 pontos que eu te citei aqui, de como é que Jesus transita no meio dessa cena toda, que ele é a favor da vida, ele é contrário à religião institucional. 2 lições para nós.
Uma está aí, Jesus era a favor da vida. Eu venho falando isso para você o tempo todo. Agora, em que sentido que é isso que Jesus era a favor da vida? É muito simples, porque ele era a vida e ele era o sentido que se dava para a vida. O que Jesus estava fazendo em Mateus, Marcos, Lucas e João, aqueles 4 pontos, falando a respeito de Jesus, o que Jesus estava dizendo era o seguinte: olhem para mim. Tudo que vocês viram até aqui tipificavam e apontavam para a minha pessoa. Olha como que eu lido com a vida, como que eu lido com a religião, olha como que eu lido com o templo, como que eu lido com a oração, como que eu lido com aquele que precisa do pobre, olha como que eu lido com os endemoniados, olha como que eu lido com os religiosos que afrontam o bem de Deus, que afrontam a consciência cívica do reino. Olhe para mim, me leia o tempo todo e vocês saberão como é que você tem que andar aqui e agora. Era isso que Jesus estava fazendo. Eu sou a favor da vida. O código religioso só estraga a visão de Deus. Olha para mim, como que eu lido com a vida. Meus queridos, e é justamente esse ponto que é extremamente difícil para as pessoas aí. Quando eu te convidei para esse curso e você viu Saia da Doideira, é exatamente isso. As pessoas, de maneira geral, têm muita dificuldade de lidar com a vida concreta e operam numa doideira, numa neura religiosa, onde a tradição religiosa diz para elas, é assim que se faz. Quando Jesus está dizendo, gente, vocês estão completamente doidos. Segunda coisa, as tradições, as nossas prédicas, os nossos rituais, o nosso texto bíblico deve apontar para aquele que é a mensagem. Por exemplo, esses dias eu assisti um vídeo de um pastor, um cara extremamente bacana e muito competente da Bíblia. Ao falar da Bíblia, que é o Anderson Silva, ele é um teólogo também, é um cara que conhece bastante, mas ele comete um erro ali, a hora que ele diz que amar, a hora que ele fala sobre amar a Bíblia, e gente que defende a Bíblia, mas ele fez um amor ao biblismo onde está errado. Você percebe que Jesus faz valorizar a Escritura, mas ele diz, agora a Escritura está aqui, diante de vocês, a Escritura está ambulante. Não é o código pelo código, mas é para onde o código aponta. Traduzindo, é para onde o código bíblico aponta. É para onde o código bíblico te direciona. E ele te direciona para um caminho. E esse caminho é uma pessoa. Ponto final. Então, neste quesito, para nós terminarmos essa aula sua de número 2, que você levou hoje para o seu coração, para você revisar, cada uma dessas passagens que eu li para você, com esses 10 tópicos, você vai depois debulhar em cima disso. Mas a lição que você aprendeu hoje foi: Jesus o tempo todo é a favor da vida, em nenhum momento ele deixou que o código religioso se transformasse em tradições, de maneira que isso enfeiasse a ideia de Deus e que o reino de Deus ficasse, difuso, que o reino de Deus ficasse, ficasse tampando, ofuscando a glória de Deus. Não, o tempo todo Jesus se abriu para a vida, se abriu para as pessoas, se abriu para o próximo, abençoou o próximo com seu perdão, abrindo a sua casa, transitando na vida enquanto ser humano, mostrando para o próximo que ele era próximo, mostrando para a religião quem de fato a religião deveria apontar. E todo mundo que fez o contrário deu com os burros na água. E esse curso está indo nessa direção para mostrar para você. Esse evangelho hard de Jesus tem a ver com pisar no chão concreto das coisas. Ser a favor da vida é não deixar que nenhum código, letra, religião, doutrina, que nada tamponasse a santidade que está em ser humano. É isso que essa lição nos traz hoje, ok? Abraço, te vejo aí para a sua aula de número 3. Deus abençoe sua vida.